pessoal, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aí, mais um vídeo da série Atos dos Apóstolos. Hoje vamos falar aí do capítulo 12 de Atos, amém? É a 11ª parte dessa série poderosíssima Atos dos Apóstolos. Eu já quero te pedir, se você está chegando aí agora, para você curtir, compartilhar esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, eu não sei por que você ainda não fez, inscreva-se, ok? Ative lá o sininho para você receber as notificações. Bem? Bom, todas as terças e sábados, sempre uma série bíblica, né? A série atual é a série Atos dos Apóstolos. Né? E toda segunda e quinta, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre marketing digital, ok? Marketing digital cristão. E tem sido muito legal o retorno que nós temos recebido, né, do marketing digital e as séries bíblicas aí, né, Apocalipse Now, o Desvendar dos Mistérios do Reino, né, Mateus 24, 25 e Dízimos e Ofertas, e agora a série atual, Atos dos Apóstolos, né, tem sido bênção demais aí, e glória a Deus pela sua vida que tem acompanhado essas séries e tem curtido e compartilhado, amém? Vamos lá. Aqui no capítulo 12, um capítulo pequeno de 25 versículos, né? Nós poderíamos até tentar falar do capítulo 12 e 13 hoje, mas eu não quero fazer, né? Eu não quero fazer dessa forma, por quê? Bom, primeiro porque o capítulo 13 é um capítulo grande, de 52 versículos, então bem extenso, e vai falar da primeira viagem missionária de Paulo, né? Do nosso amadíssimo aí, apóstolo Paulo. Então eu quero pegar esse 3 aqui detalhadamente. Então talvez hoje a nossa aula fique um pouquinho mais curta, né, só para a gente fechar o capítulo 12 aí, que é quando basicamente Pedro vai passar o bastão, né, vai sair de cena, entre aspas, lógico, vai sair de cena e Paulo agora vai começar a aparecer em Atos. Lembra que eu falei para vocês que a gente podia dividir o livro de Atos, né, em dois períodos, né, assim por dizer, do capítulo 2 ao capítulo 12, né, Pedro, e do capítulo 13 ao 28, Paulo e a sua turma, a sua equipe, ok? Vamos fazer uma passagem rapidinha aqui, né, eu sei que vocês gostam muito disso, né, e até a gente chegar no capítulo 12, deixa eu revisar aqui com vocês rapidamente, né? Atos, lá no capítulo 1, então a gente viu a ascensão de Cristo, né? A introdução ali que o Lucas faz ao livro, depois a ascensão de Cristo, aquele nosso versículo 8 do capítulo 1 maravilhoso, né? Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, né? E aí os discípulos vão, né, em Jerusalém e tudo mais. Capítulo 2 começa, né? Aliás, antes no capítulo 1 Matias é eleito, né, no lugar de Judas. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Pentecoste, né? E aí você tem o primeiro discurso de Pedro, certo? Tem o primeiro discurso de Pedro, conversão de 3.000. Né? Isso aí fecha o capítulo 2. Capítulo 3, a cura do coxo, um novo discurso de Pedro, né? E aí você vai ter quase 5.000 homens se convertendo lá no iniciozinho do capítulo 4, né? Mas sabendo que Pedro e João são aprisionados aí. E bem rapidinho aqui, só para a gente, né, fazer uma revisão rápida. Capítulo 5, Ananias e Safira, né? Eles olharam lá José, né, o apóstolo Barnabé, vendendo a propriedade e ofertando aos apóstolos, e ficaram ali interessados, né, em fazer o mesmo, e não deu muito certo, né, Ananias e Safira ali não deu muito certo, né, e aí tem a libertação miraculosa dos apóstolos que estavam presos, né, eles vão perante o Sinédrio ali, né, e aí tem um conselho de Gamaliel, né, um conselho dizendo, olha só, versículo 38, agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homem se desfará. Versículo 39 do capítulo 5. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Né? Esse é um conselho poderoso de Gamaliel. E aí começa o capítulo 6 com a instituição dos diáconos. E aí vai ser um show agora aqui, né, da obra dos diáconos aqui, a começar pela de Estevão, né, no capítulo 7. Ele já começa no capítulo 6, na realidade, lá perante o Sinédrio, que era a reunião lá dos
donos, dos chefes, né, dos que mantinham a lei sob sua custódia, vamos dizer assim, tá? E aí Estevão vai fazer aquele discurso lindo, né, que do versículo 20 ao 44 ele faz uma longa narrativa só de Moisés para desfazer aquilo que eles disseram, né, que ele estava blasfemando contra Moisés, tá? E ele desfaz também quando ele fala no 48, o Altíssimo não habita em templos, né, no versículo 48 do capítulo 7, ele desfaz a narrativa também que ele estava blasfemando contra Deus e por aí vai. E aí tem a morte de Estevão no final do capítulo 7 e começa o capítulo 8, mais uma vez os apóstolos sendo perseguidos, né, e aí Pedro e João vão até Samaria porque um outro diácono, né, chamado Filipe, né, estava ali fazendo também grandes coisas através do poder, né, testemunhando através do poder do Espírito Santo, testemunhando aquilo que Cristo fizera na vida deles, né? E a coisa estava acontecendo de uma maneira tremenda. E aí chegamos ao capítulo 9, onde nós fomos sobre a conversão de Saulo, né? E aí, no finalzinho, a gente vai ver um pouquinho, né, no versículo 31, sobre o ministério de Pedro. Chegamos ao capítulo 10, né, quando o centurião Cornélio ali está orando, né, em Cesareia. Ele era da corte chamada italiana, né, uma corte ali de romanos, né, 600 homens romanos. E Pedro ora também ao mesmo tempo, ele tem essa visão, aquela visão que eu falei para vocês, detalhada, né, lá do lençol, com aparência de barro, vários animais. E, né, no versículo 13 do capítulo 10, olha lá, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. E ele demora um pouco a entender, né, até que lá no finalzinho, no versículo 29, né, por isso sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Né, e o Cornélio explica para ele por que mandou ele até a casa dele, para que ele pudesse pregar a palavra. E aí Cornélio aproveita, chama os parentes, chama os vizinhos e todos recebem o evangelho. E chegamos no capítulo 11, que é Pedro explicando por que ele pregou o evangelho aos gentios, né? E os discípulos, pela primeira vez, são chamados também de cristãos, né? E isso aí é muito, muito poderoso, muito tremendo. Né? E eu disse a vocês que eles foram chamados de cristãos pelo seu comportamento, né? Lá no versículo 26, olha lá, pela primeira vez chamados cristãos. Né? Porque devido ao testemunho que eles davam do Senhor, eles foram chamados cristãos. E aí chegamos no capítulo 12, que é a aula de hoje, depois desse resumão aí bem rápido, né? Quando Pedro vai ser aprisionado por Herodes. Então perceba aqui que a perseguição agora começa não só de um aspecto judaico, mas ela ganha aqui o apoio religioso, ela ganha o apoio, somado lá ao apoio religioso, né, da perseguição, nós temos agora o apoio político, certo? Vamos lá então, Atos 12, capítulo 1, abra sua Bíblia, Atos 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor. E, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, esse Herodes aqui não é aquele Herodes tetrarca, é o Herodes Agripa, né? É o Agripa I, né, que foi sucedido pelo Agripa II, tá? Vou ler de novo. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes Agripa I, nas Bíblias não está esse Agripa I aí, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Né? Então vamos entender esse versículo 1. Como eu já disse, a perseguição aqui ela deixou de ter um cunho só religioso, judaico, e passa a ter agora um cunho político, né, em apoio, vamos dizer assim, a essa questão da perseguição religiosa, certo? Então, mais uma vez, não era o Herodes tetrarca, que a gente vê lá no capítulo 13, versículo 1, tá? E aí, se você dá uma olhadinha lá depois, a gente vai conferir isso aí com vocês daqui a pouco, conforme a gente pode perceber, né, no 13 e 1. Mas era o Herodes Agripo, né, ou Agripa I, que foi sucedido por Agripa II. E aqui no versículo 1 e 2, o que está acontecendo? Né, alguns são maltratados, alguns apóstolos são maltratados, e Tiago vai ser martirizado. Tá? Tiago, então, vai ser martirizado. Olha lá, versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Quem é esse Tiago, Rafael? É aquele que está descrito lá em Mateus 4,
tá? Mateus 4, versículo 21. Mateus 4, 21. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Vamos lá comigo? Mateus 4, 21. Diz assim: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. É esse Tiago aqui, tá? Que foi martirizado, certo? Esse Tiago aqui que foi martirizado. Outra coisa aqui, quando ele fala assim, ó, a espada, né? A espada, você vê isso também muito claramente lá em Hebreus 11, né, versículo 37. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas depois você dá uma olhadinha lá, tá? Matou então a espada Tiago, irmão de João. Então percebam que agora o negócio começa a pegar, né, de verdade ali, de fato, né? Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, né? E eram os dias dos ázimos, ou seja, dos pães sem fermento, conforme a gente vê essa tradição desde lá de Êxodo, né, 12, dos versículos 15 ao versículo 20. Tá? Continuando. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Só para você entender aqui, 4 quaternos corresponde a 16 soldados. Eita! 4 quaternos corresponde a 16 soldados. Por quê? Porque um quaterno de soldados, 4 soldados. Logo, se são 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados. Né? Então, 16 soldados, né, para tomar conta de Pedro ali. Né, para ver se o anjo dessa vez não tirava ele. Né? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, né, não podiam fazer nada naquele momento, né, por conta da festa dos pães, os judeus, mas depois iam apresentá-lo ao povo, tá? Depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Agora o detalhe na parte B do versículo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Do versículo 5, parte B, até o versículo 19, parte A, você vai ter aí Pedro sendo resgatado pelo Senhor. Pedro sendo resgatado pelo Senhor. Olha lá. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro num lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Milagre, automaticamente as correntes caíram das suas mãos. Tá? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, né? Amarra as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Então Pedro aqui, né, milagrosamente mais uma vez vai ser libertado, vai ser resgatado pelo Senhor. Olha lá. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Porta de shopping, você chega lá, abre. Foi isso aqui que aconteceu. Né? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, né, versículo 11, Pedro, tornando a si, disse, ou seja, voltando daquele estado de êxtase, né, conforme ele já teve lá no capítulo 10, versículo 10. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava.
toda a perseguição, né? Aquilo que fizeram com Jesus. Era a expectativa daquele povo judeu fazer a mesma coisa com Pedro. Essa era a expectativa. E a cena aqui estava se repetindo, né? Os judeus mandaram-no para Herodes, pelo fato de pelo fato de estar ali na festa dos pães ázimos, sem fermento, eles não podiam dar conta de Pedro da maneira que eles gostariam. Logo, assim como fizeram com Jesus, mandaram ele para Herodes da mesma maneira, ok? E Pedro, né, voltando aqui no 11, tornando assim, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seus anjos e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, ele está na mão de Herodes, mas ele sabe que é por intermédio do povo judeu. Né? Isso está claro aqui, está nítido. Tá? Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Que menina danadinha, né, rapaz? Ela ouve a voz de Pedro e fica tão espantada que ao invés de abrir a porta, ela corre lá para dentro para avisar, o Pedro está aí fora. E disseram-lhe, versículo 15, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. É o anjo. Mateus 18:10, né? Todo o crente tem um anjo. E esses anjos estão a serviço dos crentes. Tá? Tem gente que fica, não, anjo não existe, coisa e tal. Irmãos, parem com isso. Vai lá e lê Mateus 18:10. Tem anjos a nosso serviço, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ok? Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, né? Para de falar, fica quieto, deixa eu falar, né? Mais ou menos isso. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aqui já é Tiago, irmão de Jesus, né? Porque percebe-se aqui nitidamente que é o Tiago, que era líder entre os apóstolos e presbíteros da época. Tá? Versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Né? Então aqui no versículo 19, né, até a parte B do versículo, no 19b até 23, né, você vai ver o destino dos perseguidores da igreja. Fica ligado. Ó, e quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição, aos guardas mandou-os justificar. Tipo assim, ó, eu quero homem, se vira. Né? E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E aí, olha o destino agora, ó, versículo 20. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, ou seja, que cuidava da câmara do rei, né? Cuidava dos aposentos do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. Assim como a gente viu lá, né, no capítulo 5, versículo 5, Ananias e Safira, né, expirando, diferente de Estevão, né, no capítulo 7, versículo 54 em diante, a gente vê a morte de Estevão, e você vê que ele, né, adormece, né, adormeceu. É muito diferente, né?
Versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Algumas traduções vão dizer assim. E a palavra do Senhor, né, crescia e se multiplicava. Então a palavra, né, quanto mais perseguição aqui, quanto mais os apóstolos, os diáconos, né, os discípulos aqui, os presbíteros eram perseguidos, mais a palavra do Senhor crescia, mais o povo se convertia, mais o povo ouvia, né, o testemunho e passava a servir, né, o que deixava os judeus, né, o que deixava ali os fariseus, né, os saduceus, os chefes da guarda, todos eles ficavam totalmente desnorteados com o que estava acontecendo. Haja visto que, desde Jesus, né, eles queriam acabar com esse movimento e o movimento continua e ainda de uma maneira maior, né, conforme Jesus tinha profetizado. Né? Porque Pedro agora prega e 3.000 se convertem. Pedro prega e 5.000 se convertem. Né, e o povo está se convertendo, e os diáconos estão trabalhando também ali junto com os apóstolos, e o povo está se convertendo. Estevão é martirizado, né, depois vem Filipe e continua a obra, quer dizer, eles eram imparáveis, literalmente imparáveis. Né? E aí no versículo 25, né, aqui o início de tudo, né, o início do ministério do apóstolo Paulo. Né? Olha lá, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Okay? Então aí você tem o início agora, né, do capítulo 12 capítulo 12, versículo 25, até o final de Atos, né, capítulo 28, versículo 31, você vai ter Paulo e a sua comitiva. Né? E é muito tremendo isso, é muito poderoso. Tá? Então, até o versículo 24 aqui, desse capítulo 12, você tem Pedro, né, ali nos seus... vivenciando milagres, né, vivenciando livramentos poderosos do Senhor. Todos nós sabemos que o fim, né, desses apóstolos não foi dos melhores, né, mas percebam que eles não paravam, né, eles eram perseguidos, presos, jogados no cárcere, açoitados, né, e não paravam. E hoje nós, como cristãos, devemos, né, seguir esse exemplo, gente. Nós vivemos no Brasil, um país livre, né, que nós podemos pregar, né, por mais que algumas ideologias aí queiram nos tirar esse direito. Constitucionalmente, nós temos esse direito, a Constituição do país nos garante esse direito. Né, e precisamos proclamar esse evangelho. Precisamos ser testemunhas, tendo como exemplo aqui Pedro, né, e sua comitiva, e a partir de agora, no capítulo 13, vamos ter aí um grande exemplo de um missionário poderoso, apóstolo Paulo, né, e a partir do próximo vídeo a gente vai ver a primeira viagem missionária dele, né, e bastante detalhado, tá? Ele vai fazer uma grande pregação ali, né, em Antioquia. E aí, isso é para o próximo vídeo, né? E aí a gente vai tentar avançar, né? Eu vou tentar avançar 2 capítulos aqui por aula, né? 2 capítulos por aula. Né? Vou ver se é possível, né? Vamos tentar fazer na próxima aula aí capítulos 13 e 14. Amém? Começando aí o ministério do apóstolo Paulo. Glória a Deus, né? Então, fechamos aí a primeira parte de Atos, né, até o capítulo 12, e agora do 13 ao 28, vamos pegar aí esse grandiosíssimo apóstolo, né, responsável por 50% do Novo Testamento, pela escrita de 50% desse livro, né, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Ok? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez eu quero te pedir para que você possa curtir e compartilhar esse vídeo. Amém? E seja poderosamente abençoado, né, por essa série, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.